mercado global de bonsai atingiu 8 bilhões 427 milhões de dólares em 2022 e há uma prospecção de que ultrapasse os 24 bilhões e meio até o ano de 2031. O programa mostra agora quem deixou o trabalho CLT para investir nos negócios de bonsais. Um segmento que se consolidou na pós-pandemia, em que mais pessoas ficaram em casa, o que aumentou a demanda por essas plantas, mas que tem mantido a cada ano, com cada vez mais pessoas adotando o hobby e encontrando alegria na delicada arte de criar árvores em miniatura. Desde há muito tempo, essa questão de cultivar plantas é uma questão de família, uma memória afetiva, me conta. Sim, sim. Minha mãe tinha o quintal dela, né? Aquela famosa história dedo verde, né? E aí o que acontecia? Eu casei, fui morar numa casa que o quintal era todo cimentado, tinha lá uma arinha de serviço, pendurava orquídea, pendurava algumas plantinhas e comprava os bonsaizinhos, aqueles bonsaizinhos de supermercado, né? Simplesinho. Mas como eu não tinha aquele conhecimento, o que acontecia com eles? Dali uns 15 dias, um mês, perdia eles, secavam, acabavam se perdendo, né? E eu ia lá na loja, comprava outra e ficava esse ciclo, né? Aí o que aconteceu? O advento da internet, Facebook, né? O Google, eu fui fazendo algumas pesquisas, olhei lá no vasinho, vi lá uma marca, o nome do viveiro, fui pesquisando, os algoritmos me ajudaram nisso, começou a pipocar informações lá de Olambra, Jundiaí, São Paulo, eventos, cursos. Aí foi onde eu fui buscando conhecimento e o principal deles, descobri que para você cuidar de um bonsai, precisa regar todo dia e 2 horas de sol. Quando eu comecei a dominar esses 2 fatores, parei de perder plantas. Mas ainda aí você trabalhava no seu... O que você fazia? Sim, eu trabalhava na área de manutenção. Manutenção era um trabalho interessante porque as pessoas queriam aquelas coisas para aquela hora, então tinha todo aquele estresse, né? Mas eu tinha as plantas, assim como hobby, ali tinha por tentar deixar o quintal verde. Mas quando foi em 2008, eu passei por um problema bem chato assim na minha vida, né? Uma questão de perda, foi uma depressão um pouco ruim assim. E aí o que aconteceu? Eu cuidando das plantas, eu me distraía. Eu comecei a tirar um pouco, esquecer um pouco aquele sentimento, aquela dor, né? E aí eu comecei a trabalhar, de 10 plantas, foi mudando para 20, 30, e eu não via a hora de sair da empresa e vim mexer nas plantas. Então, eu falei, puxa, que legal, né? Esse trabalho, né? E aí hoje eu uso uma expressão, né? Eu cuido delas, eu preciso regar elas, colocar adubo, mas elas cuidam mais de mim do que eu cuido delas. Tem essa troca, esse processo delas, de eu estar bem. Porque quando você está cuidando de um bonsai, posso ser interessante, você precisa estar aqui regando, sol, podando, você está vivendo o seu presente. E hoje eu percebo que naquela questão da depressão que eu tive, é a gente viver naquele passado, né? Então, ele me colocava no presente, eu preciso cuidar dessa pé. E aí vem aquela questão da ansiedade, que a gente quer tudo para hoje, para isso, aquilo, e aí a gente tem as 4 estações, né? E as estações falam, olha, vai ter a época certa que ela vai florir, vai ter a época certa que você precisa podar, vai ter a época certa que ela vai perder folhas, e aí ela vai vir uma nova floração, e é bem isso. E eu sempre falo isso para as pessoas, né? O bonsai, você precisa fazer podas. Sim. E na vida da gente, às vezes, a gente sente podas, né? Sim. Mas em que momento, o que estava acontecendo na sua vida que você falou, olha, eu vim aqui, trabalhava o dia inteiro e tal, e isso continuou por quanto tempo, até em que momento, o que aconteceu que você falou, não, eu vou ficar só com bonsai, eu vou sair daquela rotina estressante e tudo mais. Conta para mim essa história. Então, isso foi lá em 2017, 2018. Então, eu tinha lá minhas plantinhas, os amigos, eu postava no Facebook, os amigos meus chegavam, ô, vende uma pra mim, oh, quanto que custa um vasinho desse, quero dar de presente pra minha mãe e tal. Eu falei, puxa, que legal, né? Olha, quando eu aposentar, vou mexer com isso, né? Bom, fui amadurecendo a ideia, fui investindo em conhecimento, fazendo cursos, né? Investindo em novas plantas. E eu falei, olha, quando eu aposentar, vou mexer com bonsai. Veio a pandemia. Aí a pandemia me colocou num abismo, porque eu estava
eu perdi amigos, perdi parentes. E aí a pandemia foi um desafio para todo mundo, no sentido, como que vai ser o dia de amanhã? Eu peguei Covid também, tive todo aquele processo que voltou lá anos lá atrás, toda aquela aflição, aquele sentimento. Eu falei, Chegou a ficar "Puxa." internado? Não, não cheguei, mas sabe aquela situação? Emocionalmente foi tudo aquilo. Emocionalmente abalou. E aí você queria informações, ligava a televisão e você ficava mais deprimido. E aí as plantas me ajudavam novamente. E aí eu saía daquele mundo que existia e eu cuidava delas e elas falavam, olha, calma que tudo vai ser passageiro, né? E aí, na pandemia, as pessoas também começaram a procurar bonsai. Eu falei, puxa, que interessante, né? Mercado, eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Porque até então eu falei, olha, quando eu aposentar, vou mexer com bonsai. Só que, quando que eu ia aposentar e eu não sabia o dia de amanhã e veio a pandemia, eu falei, olha, vou começar a mexer com bonsai. Criei coragem, saí da empresa que eu estava. Foi uma decisão acertada com a minha esposa, não foi assim, foi um amadurecimento, foi uma coleta de informações, o Sebrae ajudou bastante nesse ponto. Às vezes a troca de informações com outras pessoas que também, não no mesmo ramo, mas quem também teve aquela coragem de sair e empreender, né? Bati muita cabeça, tive erros, aprendi com esses erros, né? E na pandemia eu comecei então a montar, a formatar a Bonsai Monte Verde. Hoje eu vivo 100% de bonsai, né? Ofereço cursos também. E como foi formatar esse negócio? Você falou que procurou o Sebrae, me conta como que foi formatar isso? Sim, porque até então eu saí da empresa e quando você sai da empresa, é interessante que você tenha o seu salário, tenha as suas férias. E quando você quer empreender, você tem que cair na real, que lá na empresa tem o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de logística, e quando você empreende, você é tudo isso numa pessoa só. E aí o Sebrae ele me ajudou nisso aí. Ele falou, olha, você precisa separar questões financeiras disso, daquilo, montar uma planilha, porque quando você é MEI, você tem que fazer uma declaração anual dos seus ganhos. E se você não anota, você não sabe quanto que está entrando, quanto que está saindo. Então o Sebrae foi um negócio assim, que fez a diferença para mim naquele comecinho. Você falou que inclusive que eles te deram uma indicação para começar em Caracol. O que é isso? Caracol funciona assim, né? E isso é uma indicação e muitas pessoas até procuram eu porque querem empreender e aí eu dou uma pincelada para eles. Caracol, eu penso assim, eu estava entrando no mercado. Existem hoje muitas outras empresas na área de bonsai, formalizadas, já estão aí com mais 10, 15, 30 anos. E eu queria uma fatia desse bolo. E aí o Sebrae falava o seguinte, olha, cresça no seu bairro. Se identifique com as pessoas que estão no seu bairro, próximo a eles, participa de feiras. E aí apareceu a feira noturna, que era aqui no meu bairro. Da feira noturna, eu fui para uma outra feira noturna que era em outro bairro. Então eu fui dando essa ampliada. Dessa feira, eu comecei a fazer uma feira de sábado, que era conhecida em Campinas toda, ali no Castelo. E aí ampliei essa área. E aí foi onde eu comecei, claro. Não foram só esses pontos. Você tem que fazer publicidade no Instagram, você tem que estar ali sempre fazendo algum vídeo, Facebook, Instagram, Google, né? Se atualizar ali. E aí nessa feira lá do Castelo, que é então boa parte das pessoas até de outras regiões, de outras cidades iam lá, aí as pessoas chegavam lá de sábado, ligavam para mim, falaram, tô aqui no São Oliveira, não tem ninguém. Eu falei, puxa, eu lá na feira. Ah, um dia só isso aí acontece. Aí às vezes as pessoas iam lá, mas muita gente também não ia. Perdi uma venda. Aconteceu 2 vezes, 3 vezes. Ah, não. Eu falei, não, terceira, quarta vez, não. Aí foi onde eu desisti da feira, uma feira muito boa, mas aí eu comecei a focar os sábados aqui. Mas você já tinha feito seu nome lá, então? Já tinha, isso foi um dos diferenciais. É esse efeito caracol, você crescer no seu bairro, cresce numa outra região, participa de uma feira que abrange a cidade, e aí o mercado ele vai sinalizar para você. Seus clientes vão sinalizar, olha, você precisa ter um ponto comercial ou você precisa estar mais no seu viveiro. Como eu disse, lá na feira eu levava 20 vasos, aqui eu tenho mais de 300. Então o meu ticket de venda é diferente daqui em relação lá.
E a pessoa hoje, o seu cliente, ele vem conhecer pessoalmente os bonsais ou ele, por uma postagem no Instagram ou em qualquer outra rede social, você já vende aquele determinado bonsai? Como que funciona isso? Bem interessante essa pergunta. Hoje eu posso começar respondendo assim: 95% dos meus clientes vêm pelo Instagram. 95% deles. Os outros 5% é quem está passando na rua. Outra dica do Sebrae. Na avenida aqui embaixo tem aquelas plaquinhas de adotar feiras, adotar uma praça. Aí eu adotei aquela praça, tenho que deixar ela limpa e ela permite, a prefeitura permite eu colocar uma placa à disposição. Isso faz um diferencial, porque as pessoas estão pulando na avenida, opa, bonsai, olha que interessante. E aí o que acontece? Hoje, 95% das pessoas vêm pelo WhatsApp, vêm pelo Instagram, né? Seja porque quer comprar o seu primeiro bonsai, seja quer comprar um bonsai de presente, né? Ou ampliar a sua coleção. Esse contato primeiro pelo WhatsApp, né? Eu passo algumas informações, né? E aí muitas vezes as pessoas vêm aqui no viveiro. Então o primeiro contato mesmo é pelo WhatsApp, pelo Instagram, passo ali algumas informações iniciais. Muita gente quer comprar um presente e aí o alerta é o seguinte: olha, quem vai ganhar esse presente? É uma amiga, minha mãe e tal. Ela mora em casa ou apartamento? Né? Ela mora numa casa. Olha, então é legal, acha um local ideal, porque bonsai precisa do sol, porque precisa regar. Puxa, eu moro num apartamento que não tem sacada. Como que eu faço? Olha, infelizmente, nesse momento, o bonsai não está indicado para você, porque o bonsai ele precisa desse sol. E se você mora num apartamento que não tem sacada, não tem varanda, a pessoa vai investir um dinheiro e aí eu não vou conseguir perpetuar o meu negócio, porque eu não quero que ela fique só num bonsai. Eu quero que ela compre um, se identifique, amanhã ou depois faça que nem eu lá atrás. 1, 2, 3, 5 bonsai. Esse é o perfil de cliente maduro que eu quero para mim. Que ele compre um, que ele goste e compre outro. Então, muitas vezes, aquela pessoa que quer comprar um bonsai, quer dar um presente para uma pessoa, mas ela quer levar numa clínica e ela fica de segunda a sexta na clínica e de sábado e domingo está fechado. Olha, o bonsai não vai dar certo. E aí eu perco uma venda, mas ganho um cliente. Porque às vezes não, já aconteceu isso. A pessoa não comprou naquele momento. Mas passa 3 meses, 5 meses, a pessoa liga para mim. Olha, agora eu tenho uma pessoa certa para dar bonsai. Porque lá atrás você me ensinou como que cuida. E um dos maiores desafios são esses. O que eu levo quando eu estou fazendo feira, bonsai morre fácil. Eu também eu também perdi muito bonsai lá atrás. Mas por quê? Por falta de conhecimento. E eu hoje, quando eu vendo bonsai, tenho um manualzinho de cuidados. Olha, você dominou a rega, dominou o sol, seu bonsai passa de geração. E do ponto de vista do negócio, Maurílio, em que momento que você percebeu que o seu negócio poderia ir além da venda, dando também, por exemplo, cursos para quem quer cuidar tão bem do bonsai quanto você? Então, isso aí foi uma necessidade, partiu, claro, da gente empreender, de buscar outras fontes de renda dentro do seu negócio, né? Hoje, um exemplo, né? Você vai numa banca de jornal, você acha até sorvete, né? Sim. Porque o negócio vai mudando, né? E lá atrás, quando eu busquei conhecimento, eu busquei cursos. Eu fui atrás de pessoas, fui atrás de outras lojas, outras cidades. Já fui fazer curso em Curitiba, para você ter uma ideia, em relação ao bonsai. E essa busca de conhecimento que fez eu falar, puxa, que legal, eu tenho esse conhecimento, eu sei como funciona, como que o A ensinou, como que o B ensinou e como que o C. Fiz uma coletânea e hoje eu também ofereço esse curso. Então, existe sim muitas pessoas que querem ter o seu primeiro bonsai. Eu sempre falo, gente, bonsai é que nem um carro. Você precisa regar e precisa pôr o sol. Você tem um carro, você precisa parar no posto, quer abastecer. Beleza. Tem gente que quer aprender um pouco mais. Você não é obrigado a entender de mecânica. Acender uma luzinha ali no painel, leva lá no mecânico, beleza. Tem gente que já gosta de ter uma chave de fenda, um alicate, fazer aquela manutenção simples no carro. Para esse público, aí a gente oferece o curso. Sim. Então, o mercado ele foi sinalizando para mim, pô, eu quero aprender algo mais. Aí foi onde eu fui amadurecendo, eu falei, olha, é mais uma parte do meu negócio que eu invisto
e ele me dá um retorno interessante quando eu faço essas turmas de curso. O bonsai, a média de preço é quanto? Hoje os nossos valores iniciais partem de 160 reais. Eu tenho opções de 160, 210, 250. O que faz um bonsai ter o valor? O tamanho do vaso e o tamanho da idade da planta, né? Muitas vezes, às vezes a gente faz algum trabalho específico que também soma um valor, agrega um valor, né? Hoje a Bonsai Monte Verde, indicação também do Sebrae, falou, olha, qual é o seu público, né? O meu público é aquele público que está iniciando na arte do bonsai, que quer investir um valor acessível e quer uma planta diferenciada daquela que você acha no mercado. Não estou criticando o bonsaizinho no mercado, eu comecei com eles, tá? Tem muita gente que começou na arte do bonsai assistindo o filme do Karate Kid, né? O Daniel San lá, né? Eu não, eu comecei o bonsai, aqueles bonsaizinhos de mercado, né? E hoje as opções de valores são valores acessíveis. O Sebrae me falou, olha, qual faixa de mercado que você quer atualizar? Hoje as pessoas pesquisam na internet e falam, nossa, mas eu vi bonsai de 5 mil reais, 10 mil reais. Sim, existem viveiros, plantas específicas que chegam a ter esse valor, ou até mais. Mas aí a gente está falando de um nível de bonsai avançado, né? Hoje, o que eu ofereço? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu não vendo planta, eu não vendo bonsai, eu vendo um momento para vocês. No próximo bloco, a empreendedora que, após a pandemia, voltou às raízes mineiras e abriu um empório. E neste segundo bloco, a gente continua falando sobre quem decidiu empreender após a pandemia. Vou conversar aqui com a Thelma, ela que tem um empório e após esse período de Covid-19 decidiu abrir o seu próprio negócio. Thelma, o que você fazia antes? O que estava acontecendo na sua vida que você decidiu empreender? Bom, eu tenho formação em tratamento de águas e trabalhei por anos nisso e por uma questão pessoal quis sair de Campinas e ir para Santos. Fiquei lá por 2 anos como gerente de uma loja de decoração e com a pandemia eu acabei voltando para Campinas e para sobreviver eu busquei em mim inspirações para que eu montasse essa loja. Eu sou mineira de origem e eu tentei resgatar nesse lugarzinho alguma coisa bem caipira mesmo, bem rústica, mas com um toque feminino e bem bonitinho e aconchegante. Naquele período da pandemia em que você volta para Campinas, você já imaginou, vou abrir o meu próprio negócio? Você ainda pensou em buscar uma vaga no mercado de trabalho? Não. O que passou na sua cabeça? Não, como foi um momento muito difícil, né? Todo mundo acabou passando por infinitas dificuldades, até psicológicas mesmo, né? E a minha ideia era mesmo abrir alguma coisa. Então, eu não sabia exatamente o perfil do que seria, como seria, mas eu sabia que eu ia abrir alguma coisa. E você chegou a fazer um estudo para pensar, olha, vou ter um empório. Quais foram as outras possibilidades que você pensou? A princípio, essa coisa feminina, uma loja de calçados, alguma coisa do tipo, mas ninguém deixa de comer. Você pode até deixar de se calçar, mas de comer ninguém deixa, né? Então, eu pensei nisso. E a loja, a princípio, era para ter um outro formato. Era para ser especialista em queijos, cachaças, doces. Não pretendia fazer disso aqui um café. E foi mais por necessidade até do crescimento da loja, eu precisei passar para o café também. Sim, então no início era cachaça, queijos e doces. Doces. Você traz lá de Minas para cá? Tudo de Minas, tudo. Tá. Eu não diria que 100% do que eu comercializo é mineiro, mas 99% é de Minas.
você disse que no decorrer do empreender, você abre a loja quando exatamente? 2020? Eu abri dia 18/9/2021. 2021, então 3 anos. Isso. Né? Você abre nesse primeiro formato. Como que foi conquistar a clientela? A gente está falando do Cambuí, um bairro importante aqui de Campinas, considerado um bairro que atende a classe A e B. Como que foi pensar nesse primeiro momento e depois você falar, poxa, se eu fizer um cafezinho, se eu servir algo naquele espaço... A questão como foi isso? É bem complicado porque queijos, mesmo que você traga infinitas novidades, eu tenho um concorrente aqui do meu lado que é um gigante, que é o Pão de Açúcar. Então, precisava ser muito diferente deles para poder conquistar mercado. Então, eu tinha algumas diferenciações, mas a pessoa, às vezes, por questões de preço, corre aonde ela é melhor para ela. Então, isso me fez reinventar o tempo todo. Então, doces, se eu pretendia trabalhar com um único doce, eu tive que abrir mão e aumentar a minha gama de produtos. Queijos, eu desfoquei de queijo. Eu tenho muitos queijos aqui, mas não é mais o carro-chefe da loja. Exatamente pela concorrência desleal. E aí você vai percebendo o que as pessoas querem. A empreendedora foi transformando o seu negócio à medida em que o público apresentou a demanda e hoje também tem o serviço de refeição agregada às opções de consumo. Elas paravam para conversar, para conhecer, aí pediam um café, eu ainda não tinha, aí eu resolvi implementar o café. Então, pedindo um café. Exatamente. Aí, nisso, eu já trouxe o pão de queijo vem de Minas, é uma receita artesanal, então eu trago de Minas. Aí eu já passei do cafezinho com pão de queijo, e aí você vai percebendo o que as pessoas vão pedindo. Sim. A gente está aqui num horário bem tranquilo da loja, né? Dessa loja aconchegante. Mas quem acompanha a Casa Encantada na internet sabe que você está servindo almoço. Em que momento você decidiu que era hora de dar mais um passo e servir refeições? A demanda mesmo. A questão até da loja crescer, né? Dela ter mais produtos para oferecer para o cliente entrar. Então, porque só os docinhos, só os queijos, só as cachaças, isso não estava também fechando as minhas contas. Então, eu precisava me reinventar. E a palavra de empreendedorismo é reinvenção. Essa reinvenção, ela não é uma coisa simples, não. Porque é todo dia. Todo dia, hoje de manhã, o que eu vou fazer para o almoço? O que eu vou servir de diferente? O que a loja está precisando que é diferente. E isso acontece, é um movimento diário. Então, a reinvenção, ela é diária. Apesar de você falar dessa reinvenção diária, você escolheu um nicho também, inclusive, para servir a refeição, remetendo a essa ideia da comidinha mineira também, isso, né? Como que foi pensar nisso? Você avisou os clientes que ia começar a servir almoço? Ou você começou a servir primeiro? Como que foi essa trajetória? Eu comecei a servir. A princípio, eu só ia fazer costelinha de porco, que é uma coisa muito característica do mineiro. E aí, os meus clientes que frequentam a loja começaram a experimentar e gostaram. E daí, eu passei a fazer um franguinho, aí uma linguiça, daí um bife aceboladinho, uma coisa... Mas a minha comida é muito caseira. Ela é uma comidinha de mãe, de aconchego mesmo. Sim. E desde então, você falou bastante na palavra reinvenção, né? Você fez algum curso para você aprender a administrar o negócio? Você está fazendo alguma coisa, além da sua expertise que você trouxe, até de onde você trabalhou, o que você tem feito do ponto de vista do negócio, Theo? Especificamente cursos eu não fiz, mas eu leio muito, especialmente muita coisa do Sebrae. Eu aproveito muito material do Sebrae, sabe, para gestão,
para organização, e eu uso um sistema que o próprio Sebrae disponibiliza. Então, muita coisa eu uso, sim. Essas ferramentas disponíveis, eu busco muito. É a forma que eu fui me formando, né? E uma das premissas do Sebrae é justamente falar que é uma dor do empreendedor. Separar as finanças, que é as finanças do CNPJ do CPF. Ah, é muito difícil. Mas Como você faz com isso? Sobretudo, o mais difícil do microempreendedor é você ser o gestor, ser a cozinheira, ser o RH, ser o financeiro, ser o comercial. Você é tudo. O mais difícil. Separar contas é até que relativamente fácil. Porque você sabe o que é seu e o que não é, o que pertence à loja e o que não é. E as minhas compras são muito específicas, né? Então, eu tenho isso muito diferenciado, porque senão eu nunca vejo lucro se eu colocar as minhas despesas na loja. Então, eu faço isso muito diferenciado. Eu contabilizo o que a loja movimenta. Certo. E como você tem lidado, então, com tantas funções em uma única empresa? Me conta. Essa é muito difícil, eu acho. Em 3 anos, eu não tenho folga. Eu nunca tirei 2 dias de folga. Nunca. Nem feriados? Nem feriados. Agora que a loja, eu não estou abrindo aos domingos, até por questão de mão de obra mesmo. Mas teve um período que eu estava abrindo de segunda a domingo, eu trabalhava direto, sem nenhum momento de folga. E isso é uma tratativa que eu percebo que todo mundo que põe a cara no empreendedorismo acaba nessa questão. Você não tem descanso, você não tem tempo para você, pode esquecer. Ontem mesmo, eu tenho umas rotinas que eu gosto, assim, eu faço unha pelo menos uma vez por semana, nas quintas-feiras. Ontem o computador deu pau. Só na próxima quinta. Não tem essa. Não tem outro dia. Não tem. Então, você fica meio escrava do seu empreendimento. Você acha que vai chegar um ponto de maturação que você vai conseguir resolver, por exemplo, esse ponto? Eu tenho, isso sim. Que esse movimento da loja ter começado como um empório, especialistas em queijos, cachaças e doce, evoluir para o café, evoluir para a refeição, é que eu projeto o crescimento da loja. Então, eu tenho essa projeção. Se ela ainda não me dá essa liberdade, pelo momento, pela estrutura, mas se eu estou investindo, é porque eu acredito. Eu acredito que vai chegar uma hora que eu vou estar mais tranquila e exercendo menos funções e tendo pessoas para delegar. Hoje eu tenho 2 colaboradores. Certo. E, o que para o meu tamanho, até no final, acaba sendo bastante. Mas eu quero, sim, a minha ideia é prosperar. Sim. E qual foi o seu investimento inicial? Ai, meu Deus. Olha, inicialmente... Abri aqui. R$100.000. 100 reais. Tá. E desde enquanto você tem reinvestido para poder ampliar? Eu só reinvisto. Eu não tenho... eu nunca tirei 1 centavo da loja. E se você prestar atenção, tem muita coisa que manutenção, é uma coisa que você não pode parar. Certo. Você falou que trabalha com prospecção, né? Por enquanto ainda está nesse movimento de ampliar o seu negócio, tudo. E apesar do eu empresa, né? Eu presa, na verdade, não é? Exatamente. Eu queria que você falasse, tem valido a pena empreender? Tem, mas é aquela coisa de você levantar todos os dias e pensar, meu Deus, eu vou. A hora que você chega, você tá mesmo, aí você se envolve, aí você vai para a cozinha, vê as necessidades, o que precisa ser comprado, o que precisa ser consertado. Depois que você está aqui no envolvimento, vale a pena. Mas a hora que eu penso
fisicamente, quando eu chego em casa morta, eu falo, meu Deus, eu podia muito bem estar descansando, ter uma rotina mais leve. Mas eu acho que no final eu me acostumei. Como eu não estou abrindo aos domingos, eu tive muita dificuldade logo que eu comecei a fechar os domingos para perceber que o meu domingo estava livre. Eu acordava, eu preciso levantar e ir para a loja. E eu, não, mas a loja não está abrindo. Então, eu ainda estou nesse movimento de me acostumar com a loja fechada aos domingos. Então, a gente aprende, aí passa a ser você, né? Quer dizer, sempre foi eu mesma, mas começa a integrar você 100%. Certo, então. Tem alguma observação que você diria para quem está em casa, pensa em empreender e tem medo, tem fala, nossa, tem uma rotina que é uma rotina puxada, tem os desafios. O que você diria para quem está lá em casa? Primeiro é dar o primeiro passo, que esses chavões, assim, que o próprio Sebrae fala muito, é muita verdade. Dar o primeiro passo, planejar, e você perceber o mercado, como que o mercado, o que você precisa fazer para se adequar, prestar atenção, você estar com o radar ligado o tempo todo e saber acolher as demandas. Isso é sensibilidade, eu acho, mas com muita sabedoria. Você não pode, eu quero ser um restaurante 5 estrelas. Não, eu sou um lugarzinho que serve comida mineira, caseira, uma delícia, aconchegante, sirvo um cafezinho legal, com pão de queijo, com lanchinho. Então, por enquanto, eu sei o tamanho que eu sou. E eu quero fazer disso aqui um lugar para me aposentar.